Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí um corte, uma reação do programa Equipe F da ESPN, tá bom? A gente vai estar vendo ali o que alguns comentaristas ali, né, o Silas, né, que foi ex-jogador do tricolor, o Elias, né, todo mundo ali vai estar comentando a respeito do São Paulo, tá bom? Da última partida, onde São Paulo venceu, né, o Coritiba, e no domingo vai estar enfrentando aí o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista, tá bom? Mas antes de ir pro vídeo, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Passou muito pelo jogo do Palmeiras, que foi um grande destaque. Citamos aí Corinthians porque envolve o Cruzeiro, que vem decepcionando. Mas eu quero te ouvir sobre a vitória do São Paulo. Esse 1-0 fora de casa, de um bom início de brasileiro, 10 pontos em 12 possíveis. Para agravar a situação do Bahia, né? Porque quem faz o gol é o Cauli, né? E lá na Bahia se falou muito da saída dele, o Rogério mesmo falou que não era a favor da saída, mas ele, Cauli, na entrevista, fala que ele pediu, ele queria ir para o São Paulo. Não tem nada a ver aqui com o Grupo City ou com o Bahia, ele gostaria de jogar no São Paulo, tá no São Paulo. Não bateu bem o pênalti, mas a bola entrou, isso é o que interessa, lá o goleiro toca na bola. E o São Paulo, mesmo não tendo feito aquele jogo, talvez o melhor resultado seria um empate nesse jogo, mas o São Paulo foi lá, fez o gol. O que o Zubeldia falou do Palmeiras serviu para o ataque do São Paulo, a contundência, que foi o que o Zubeldia falou que faltou para o Fluminense nesse jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras vai no Rio de Janeiro contra o Vasco, falando do Campeonato Brasileiro da Série A. O São Paulo recebe a Chapecoense e o Corinthians recebe o Curitiba, que acaba de jogar com o São Paulo. Então, esses os próximos jogos da Série A para os três primeiros que a gente viu ali. Todos jogos complicados para todos eles, mas concordo com o que o Zé Elias e o Zinho falaram sobre essa confiança que o time do Palmeiras está adquirindo já. E o Arias nem está ainda 100%, Paulinho não voltou. Vai ser um problema para o Abel para resolver essa questão lá do ataque, mas ele está com um craque de sobra ali. Vamos! Mas agora nós seguimos para o CT da Barra Funda, onde o Silvestre traz mais da repercussão do jogo do São Paulo. O duelo de ontem teve um momento bem curioso, não é mesmo, Silvestre? Sim, uma gracinha do Bandeirinha na hora do toss. Sorteio campo-bola, a câmera chega, agora é assim, né? Você quer campo, você quer bola, os capitães com o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio. Tem até a propaganda, você quer a panela de pressão ou você quer a fritadeira? Escolhe aqui a bola, o campo, o lado e tal. E aí na saída o Rafael, que era o capitão de São Paulo, Luciano ontem estava no banco, o Rafael é o capitão de São Paulo. Chega pro Wilton e fala, ó, o jogador de linha que vai interagir com o senhor durante a partida vai ser o Tolói, o zagueiro. E o Bandeirinha, um dos auxiliares do Wilton, o Rodrigo Figueiredo, na saída ali, brinca. Melhor ele do que o Luciano. Alguma coisa nesse sentido, porque o Luciano reclama pra caramba. Vamos conferir o vídeo. Rafael Tolói, zagueiro, é o que vai falar com você. Tá bom. Fechou. Não, obrigado. Luciano, tá bom. Pessoal, apuração minha aqui, tudo tranquilo no vestiário do São Paulo. Os jogadores ficaram sabendo depois do ocorrido, quando o vídeo viralizou. O Luciano se auto-reconhece como um jogador chato, levou na esportiva, tudo certo, não tem problema. O São Paulo também quer evitar qualquer desgaste com a arbitragem antes do clássico de domingo contra o Palmeiras. Não teve problema algum, levaram na esportiva. Olha, tá complicado o futebol, tá hein? Chato, né? Tá chato, hein? Não pode nem fazer uma brincadeira ali. Eu não vejo nenhum problema, né? Ficou claro e explícito que foi um tom de brincadeira. A gente fala da época, não vou nem falar da época do Loebre, vou um pouquinho mais lá pra trás, do Cídio e tal, Godoy, os caras conversavam com os jogadores. Na época do Loebre também já tinha um pouco mais de liberdade, os caras trocavam ideias. Também se não puder falar absolutamente nada, gente, a coisa fica muito chata, a gente tem que parar de engessar. E eu não vi nenhuma maldade, tanto é verdade que o Luciano tirou de boa. E o cara falava pra mim assim, você não tá pitando nada, você também não tá jogando nada, então tá tudo certo, 0-0, vamos tocando a vida aí, segue em frente. Tanto que no final do jogo do Corinthians com o Cruzeiro, você viu o Dorival e o Tite, eles ficaram assim, ó, vem cá, fecha na cama do Garrafa. Ficou assim, O perigo disso só é que a gente pode ter situações, como estamos tendo agora,
que alguém bota a mão na boca para falar e você, olha, ele falou tal coisa, ele falou tal coisa, você não tem como provar. Igual o caso lá do Vinícius Júnior com o Cristiano, que ele botou a camisa aqui, ainda bem que tem o Mbappé para falar, né? Tá tudo certo. Ele foi racista. Saiu a escalação do Santos e o Thiago Salazar tá na nossa telinha. Gazeta Esportiva de hoje ainda tem informações sobre os contratos de Lucas e Caleri. É daqui a pouquinho, tá? O futuro do técnico Hernan Crespo deixou a torcida do São Paulo apreensiva, mas o Silvestre tá chegando para acalmar os tricolores. Volta para a conversa, Silver. Vamos lá, no pré-jogo de ontem no Couto Pereira, na chegada, Crespo, entrevista oficial para a detentora, se esquivou dessa história sobre o River Plate, mas está lisonjeado se houver realmente o interesse. Fala, Crespo. Todo mundo sabe a minha história no River Plate. Para mim é um gigante de futebol mundial como São Paulo. Então, interesse é um elogio para meu trabalho. Então, pego assim, com tranquilidade, focado no meu trabalho, estou aqui. É um prazer estar aqui, um prazer trabalhar aqui. É ponto. Hernan Crespo, que foi um belo de um centroavante, formado nas fileiras de base do River Plate, jogador de nível de seleção argentina, jogou na Europa. Depois do jogo, desse mesmo jogo, falou algo parecido? Ou será que teve diferença? Vamos lá, a respeito do River. Muito focado em São Paulo, sei onde estou, sei o que o clube merece gente focada, então fico muito tranquilo. A multa rescisória do Crespo, se ele quiser sair, se pintar proposta, é de 4 milhões de reais. O Crespo, de acordo com a apuração do Gazeta Esportiva, é um dos nomes ventilados lá na Argentina. Eu conversei com jornalistas amigos, periodistas argentinos, estão falando muito, estão soltando muito balão de ensaio por lá, porque o River Plate estaria testando, né? Ex-jogadores hoje técnicos que jogaram pelo River, ídolos do River, e o Crespo entrou por aí, nesse balão de ensaio, de acordo com essa pessoa que me passou essas informações. A prioridade do River Plate é o Kudê, técnico que está no Alavés da Espanha, técnico argentino no Alavés da Espanha. Eu quase fui roubado agora por esse rapaz que acabou de passar aqui na Avenida Marquês de São Vicente, mas o celular ficou na minha mão. Seguindo com a informação, o Kudê é a prioridade e estaria quase fechado com a equipe do River Plate. Obrigada, Silvestre. Ainda bem que está com o celular aí. Guarda o celular, porque morar em São Paulo realmente não é para principiantes. Sobre o Crespo, River Plate, Kudê e tudo mais. Acho que assim, a informação mesmo, como o Silvestre trouxe, é que Kudê é a prioridade. Agora, se viesse uma proposta, eu não entendo que o Crespo ia... estou muito satisfeito aqui, vou continuar. Eu acho que ele assim, é um profissional, direito dele. E a multa é baixa, né, Lueblin? 4 milhões mas de acho que a tendência é mesmo o Kudê é a prioridade por lá. Mas o que ele é ídolo do River, né? O Crespo, eu também acho que se viesse uma proposta no papel, balança pela história dele no River. Até porque não tem estabilidade aqui. Deixa eu falar, até porque você sabe como é que funciona o futebol brasileiro. O São Paulo tá bem agora, com 3 derrotas, os caras fora Crespo. É isso aí. E aí ele pode perder a oportunidade de dirigir um time que ele tem muita vontade de dirigir, né? O Bahia está eliminado com a apuração sobre contratos de jogadores importantes do São Paulo. Quais são as novidades, Silvestre? Guarda o celular aí. Tá no bolso, Michele. O Marcos Antônio já está tudo alinhavado com a diretoria, só falta assinar o contrato. Talvez assine até amanhã ou na próxima semana. A janela fecha no dia 3 de março, terça da semana que vem. O salário dele vai aumentar, contrato até 2030. O São Paulo tentando blindar o Marcos Antônio. Se blindar do assédio do Flamengo, por exemplo, a multa rescisória está em quase 1 bilhão, com B maiúsculo, de bola para o Brasil. Foi de 600 milhões de reais para 900 milhões de reais. E para o mercado do exterior, em 620 milhões de reais, mudando, transformando de euro para real. Seria um contrato longo, blindando, protegendo o Marcos Antônio,
que é figura importantíssima do time do São Paulo. Só falta assinar o contrato, Michele. Essa é a informação. Talvez até amanhã, tá? Luciano já renovou. Lucas e Caleri, muito obrigado, voz da consciência. Lucas e Caleri já tem mais de 30 anos, vem de lesões sérias. São jogadores que o São Paulo confia muito, mas quer esperar um pouquinho. Estão voltando de problemas no joelho. Eles têm um contrato até dezembro. No meio do ano, poderiam assinar pré-contrato com outro clube. Mas o São Paulo acredita, aposta na fidelidade, na conexão que eles têm com o São Paulo. Eles não fariam isso. Então o São Paulo espera um pouquinho mais para renovar o contrato deles. O São Paulo quer ver como é que eles vão se desenrolar ao longo da temporada. Nossa, pera um pouquinho, essa multa é 1 bilhão? É uma multa, obviamente, para fugir do mercado, para não se resguardar. Tem que ser proporcional ao salário. Então, isso, mas é uma multa se resguardando das propostas internacionais. Marcos Antônio é uma joia, realmente, o São Paulo está coberto de razão, o Loeb tem que assinar logo esse contrato, não vacilar o valor, eu não discuto, mas enfim, tem que se resguardar, porque é uma joia que está nas mãos do São Paulo. A única coisa que tem que saber o torcedor do São Paulo, o São Paulo volta a avaliar a possibilidade do Flamengo ter prioridade no negócio com o Marcos Antônio. Quando vazou essa notícia, o São Paulo pulou fora, desmintando. Com a bola e sem a bola. Nem acho que jogou tão bem, mas ganhou, Arnaldo. Bom, vamos começar pela questão do River Plate, acho que tem atualizações, né? Hoje de manhã, o principal candidato que está à frente do Crespo na preferência do River Plate, que é o Eduardo Cudê, deu entrevista. O time dele, o Alavés, na Espanha, joga amanhã pela Liga Espanhola e ele disse mais ou menos como... Ele não falou elogio, que é elogio, mas o interesse do River nos dá orgulho. Mas ele disse que não foi procurado e falou, jurou pela mãe que não foi procurado ainda pelo River Plate. Isso é o Cudê e tem o Crespo. E hoje é a despedida do Galhardo. Então o River ainda vai fazer esse ritual antes de fazer uma avançada num desses dois nomes. Essa questão, eu acho que as declarações dele, neutras, elogiando São Paulo e River, elas não são garantia. De novo, eu continuo achando que se existir um convite concreto do River, vai abalá-lo. Vai mexer com ele assim como vai mexer com o Cudê. O River tem a tradição de convidar técnicos que jogaram pelo clube, aliás, há mais de 20 anos faz isso, quase 20 anos faz isso. E em tese vai chamar um ex-jogador dele para ser o sucessor do Galhardo, que se despede hoje. O jogo, eu acho que a estratégia, e a gente já identificava aqui quando a gente colocou o Campinho, que ele iria preservar os principais jogadores e que poderia possivelmente voltar ao sistema de 3 zagueiros. Por quê? Porque ele teria um time mais frágil para escalar, né? Ao tentar elogiar os reservas, eu acho que o Crespo, acho que ele talvez suplique por uma melhora de rendimento dos reservas para ele ter mais opção de mexida, inclusive durante as partidas. Ontem, alguns reservas deram algum bom sinal, mas acho que foi sobretudo o sistema de jogo bem escolhido que permitiu que o São Paulo fosse um time competitivo e que sofresse pouco, né? O sistema com 3 zagueiros que retornou ontem funcionou. Até o Tolói, que jogou do lado esquerdo, para mim de uma forma surpreendente, para mim ele seria o pior lugar para ele jogar na zaga. Falei, cara, Arboleda, Alan Franco e Tolói. Alan Franco volta para a esquerda, onde ele jogou sempre, Arboleda na sobra, Tolói na direita, onde ele jogou sempre. Não, Tolói jogou na esquerda e o Franco na direita. Sofreu um pouco, mas depois jogou muito bem o Tolói. E acho que o São Paulo fez o primeiro tempo ok. O Jorge, que foi o menino que jogou porque não tinha Alisson ainda, não tinha opção, fez até um bom jogo, mas tomou o cartão amarelo no final do primeiro tempo, que propiciou no intervalo o Crespo começar as trocas e a entrada dos titulares, principais jogadores. O Marcos Antônio entrou, aí tá. Marcos Antônio no time, o São Paulo é um time. Marcos Antônio fora do time, o São Paulo é outro time. E o Marcos Antônio, no segundo tempo, aí ele começa a alimentar o Cauli, aí sim. São Paulo hoje tem um reserva com pinta de titular. Um cara que muda o nível técnico do time. O recém-contratado está atrás de você. Ainda está começando a jogar, mas já dá para perceber que é um jogador diferente pelos que o São Paulo tem no elenco. E aí, com o Marcos Antônio e Cauli, o São Paulo começa a dominar, chega ao gol de pênalti,
Cauli bate mais ou menos, a bola acaba entrando. E aí, quando parecia o mais simples, tá vencendo. Vão dar minutagem aos jogadores titulares, vão ganhar o jogo com alguma facilidade. Ele coloca o Lucas e o Caleri com a vantagem já no placar. E aí tem uma coisa curiosa. O Curitiba é meio grogue, mas o Seabra, o técnico do Curitiba, ele reagiu bem às mudanças do Crespo e o Caleri entrou muito bem e o Lucas Moura muito mal. Então, o São Paulo, o Caleri segurava os zagueiros, fazia o primeiro combate, mas o Lucas não era o escape que o Ferreirinha estava sendo, por exemplo. E sem o Lucas, o São Paulo praticamente ficou com um jogador a menos para contra-atacar e acabou sendo pressionado, e o Crespo tentando mexer para segurar o resultado e segurou o 1-0 a duras penas no final. Não acho que foi uma partida brilhante, não. Acho que só foi uma partida que dá um pouco mais de confiança a alguns jogadores que estavam sem jogar e conclui um plano perfeito para 2 visitas da semana, ainda tem a terceira. Então o São Paulo ganhou do Bragantino em Bragança com os titulares, ganhou do Curitiba em Curitiba com os reservas. E agora vai para o domingo com os jogadores mais descansados. E aí com um dilema tático, eu acho. Mais do que o do Mancini. Mas se o Mancini está achando melhor jogar sem dupla de ataque, a mesma pergunta pode se estender ao São Paulo. É melhor jogar com o Palmeiras com uma linha de 4, com o Lucas, Luciano e Caleri, ou com a linha de 3 sem o Lucas? Pela questão, inclusive, do sintético. E pela irregularidade do Lucas. Porque o Lucas vem tendo um ano muito irregular, né? Essa é uma situação que ele pode lidar, eu acho, até a hora do jogo. Porque o Abel, ele já conhece o São Paulo do trio do meio e do trio da frente e também conhece do trio de zaga. Mas eu acho que aí, mesmo sem o Alan Franco, ele pode optar sim pelo trio de zaga, se for a estratégia melhor para enfrentar o Palmeiras em Barueri. Ele tem 2 formas de jogar hoje que estão consolidadas. Se ele jogar com 3 atrás, 3 zagueiros, aí tem que entrar dupla no Palmeiras. Aí é uma outra. Eu estou pensando naquele 4-3-1-2, que vinha sendo a maioria das escalações do São Paulo, o time que para mim se ajusta melhor. Com esses 3 no meio e o Lucas. Mas se o Lucas não está rendendo e tal, aí é outra questão. Contra o Palmeiras com dupla de ataque, para mim é melhor jogar com 3 zagueiros. Não tem melhor dúvida. que jogar com... Mesmo tendo surpreendido, entendeu? Não, mas espera aí. Eu discordo bem. Fala. Porque eu discordo, o time se acerta com a linha de 4. É que o torcedor de São Paulo tem muita memória efetiva dos 3 zagueiros. Fica muito na mente, no subconsciente o tempo inteiro. Gente, o time se acertou com a linha de 4, 3 volantes e mais 3 na frente. Seja um meia, seja com 2, ou seja com 3 atacantes, enfim. Aí cada um ali vai ter uma percepção. Mas o time se acertou com a linha de 4. Mas e os 3 na frente. Isso precisa ser estanque, cara. Exato. O primeiro grande jogo dessa sequência é a vitória sobre o Flamengo, com linha de 3. Hicimos una apuesta. ¿Quién marca? Pode variar, você pode variar. O trio no meio não se mexe, se o time tiver condição. Agora, claro. Entre 3 atacantes de São Paulo, em que pese o Universal um pouco mais fraco, foi contra o Grêmio. Sim, com linha de 4, mas o Grêmio em casa. Não, tá. O Grêmio em casa. O Grêmio, como é que o Grêmio joga? Você tem que pensar no adversário, essa questão. O Márcio propõe. O Márcio também acha tem que horas que você precisa pensar no adversário. Então, Bom, mas aí, os dois vão pensar no adversário, vão fazer o quê? Pois é, escolhe vocês. Não, vai sair escalação, cara. Uma hora antes do jogo sai a escalação. Vai sair junto. Sai junto, beleza. Sai a escalação. Você precisa fazer uma escolha. Entendeu? Você precisa fazer uma escolha. O que para o Palmeiras agrega mais? Ter os 2 atacantes ou ter um jogador a menos? E se o Palmeiras entra só com um atacante e o São Paulo com linha de 3, isso vai dar ao Palmeiras superioridade numérica no meio. Porque só tem 3 no meio e os 2 lá na frente. Então, os 2... veja, é assim o futebol, é estratégia. Tem estratégia também, tem aleatoriedade, tem um monte de coisa que interfere, tem chuva, tem gramado, tem juiz, tem um monte de coisa aqui. Mas não precisa ser Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Cara, e esse timaço jogou poucas vezes junto, porque tinha o Jair Gonçalves de lateral direito, tinha o Fedato que entrava o tempo todo. Cara, as coisas mudaram. Então eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês. Tem ficha hoje não? Podemos, daqui a pouco a gente... Não, estão aqui. Aqui. Amanhã. Uma pergunta para você. O que é melhor que o São Paulo faça para o Palmeiras?
3 zagueiros. É melhor porque aí o teimosinho não vai mexer. O que é melhor pro Palmeiras, eu quero dizer. O que é melhor pro Palmeiras? O Abel olha a escalação do São Paulo e fala... 3 zagueiros. Que na visão dele, Três como o Abel zagueiros, não vai abrir mão dos dois, aí é melhor ter o 3. Porque melhor ter 3 zagueiros. Aí eu pergunto pro Ronaldo, o que é melhor o... 3 zagueiros, vamos para perseguições individuais. Não, o que é melhor pro Palmeiras? Pro Palmeiras? Não, o que é melhor o Crespo olhar e falar assim, o Abel fez isso, agora eu vou me dar bem? Pro Palmeiras, eu acho que o Abel também não vai mexer e acho que... É isso. Um não vai mexer e o outro... melhor, eu acho que sempre pro São Paulo é melhor o Flávio Lopes não estar em campo. É ele que desequilibra os jogos contra o São Paulo. Por isso que ele talvez jogue. Então, tudo isso vai entrar no contexto, na análise do jogo. E o Vessa, acho que cada um vai com o que tiver de bom e tá tudo certo. E do jeito que tá acontecendo. O Vessa quer que ingesse os 11 em campo. Linha de 4 e o Palmeiras com Alan e Maurício. Aí você pode até tirar o Maurício para pôr o Arias. Linha de 4, Palmeiras é pior. Se ele não mudar. Se o Abel mantiver o jeito que foi ontem, com linha de 4 e 3 no meio, mais o Lucas, é pior pro Palmeiras. Então, a grande questão... Se ele não mudar. Eu acho que a grande questão no lado do São Paulo é o Lucas Moura. Sim. Por diversos aspectos. Sem dúvida. O aspecto do sintético, da desenvoltura, da confiança, da irregularidade. Né? Ontem, a participação dele por mais de 30 minutos foi ridículo. Sei lá... inexplicável. Eu fiquei com dúvida ele foi preservado para jogar o final de semana ou foi pelo jogo que aconteceu? Não, eu acho que o plano do Crespo era, no segundo tempo, colocar os principais, com o adversário já desgastado. E o Lucas não competiu. Ele passeou. Então, Nação Tricolor, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nós vimos aí, né, o pessoal da ESPN falando, né, o Silas especificamente falando ali a respeito do Tricolor. Ele comentou um pouco ali do Cauli, né, que hoje talvez o pessoal, né, a torcida do Bahia, né, o pessoal também ali da diretoria, talvez tivesse arrependido, né, de ter vendido o jogador, né, ter emprestado o jogador. O Cauli, que é um jogador excelente, né, não estava sendo utilizado lá no Bahia e acabou vindo para o São Paulo, né, por vontade dele mesmo, né. São Paulo viu a oportunidade, né? O jogador também tinha vontade de estar saindo, né, do Sport Clube Bahia e acabou indo para o Tricolor, né? E ontem o São Paulo venceu por 1-0 com o gol dele, né? Vimos aí também um debate ali a respeito, um debate não, né? Uma informação a respeito das renovações, né? O Marcos Antônio ele vai estar renovando, provavelmente amanhã deve sair essa renovação, né? E o valor da multa rescisória dele para os clubes aqui do Brasil é de 100 milhões de euros, né? É quase batendo aí os 1 bilhão de reais, né? Então, provavelmente, né, São Paulo não vai vender para nenhum clube, né? Havia a conversa de que o São Paulo daria prioridade para o Flamengo, mas, né, depois dessa informação, acredito que para nenhum clube brasileiro o São Paulo negocie o jogador, tá bom? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like também e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.